Salve, salve galera! Mais um do meu, do nosso, do seu Café com Diagnóstico. Roda a vinheta? Não, a vinheta já rodou. Pessoal, olha quem eu trouxe aqui hoje. Consegui! Nos falamos muito, conversamos muito e nos vemos muito pouco. Mas antes de tudo, prazer, como eu sempre faço com todos os meus convidados, que inclusive todos eu trago com o maior carinho, maior satisfação, porque o Café com Diagnóstico, logo apresento o doutor, o Café com Diagnóstico nada mais é do que uma troca, uma conversa. A gente sabe que a vida da veterinária, em alguns momentos, é muito exaustiva, né? Então nada melhor do que a gente ter essa troca, esse bate-papo, coisa que a gente faz fora das câmeras, né? Infelizmente os holofotes não duram tanto tempo. Trago aqui o Dr. Edivaldo Salles. Com certeza, mesmo posso dizer com pouco tempo ainda de carreira na veterinária, o doutor me falou aqui formado em 2020. 2020. Nem 5 anos ainda de formado, ou já? Quase, ainda não. Quase. Já uma bagagem sensacional. Quem não conhece, estou apresentando, mas com certeza muitos conhecem. Faz um trabalho extraordinário de tirar o chapéu, por isso que até eu me sinto até, além de feliz e até emocionado, porque eu gostaria muito que o doutor partilhasse comigo, claro, sempre um pouco mais, mas com os nossos colegas, com as pessoas que estão ali nos vendo. Fala um pouquinho, doutor, do dia a dia. Não vamos começar, ou então vamos fazer o seguinte, começar de 2020. Como que foi toda essa trajetória? Bom, doutor, muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz, a gente tem uma amizade, além de tudo também, né, por todas as nossas conversas, conselhos, trocas mesmo de serviço, de ajuda de uma forma geral, acima de tudo. Formado em 2020, eu vou completar ainda 5 anos ainda de carreira, né, de profissão aí. Me formei no ano de 2020, vinha com um pezinho bem distante da parte de cães e gatos, que hoje é a área em que eu atuo mesmo. Veio distante? Bem distante, eu focava na área de inspeção de alimentos. Poxa vida! Toda a minha parte de estágio mesmo, minha parte pós-formado inicialmente de trabalho ali, foi na parte de inspeção de alimentos. Legal, essa parte eu não sabia. E aí depois de um período, menos de um ano ali dentro da área de inspeção, eu tive a oportunidade então de trabalhar no que hoje eu trabalho, na parte de bem-estar animal. Que legal! E aí de lá para cá, foi só coisa boa. Graças a Deus que houve essa mudança também. O doutor está, não sei se eu citei ainda para os colegas, para os amigos aí, no SUBEA há quanto tempo? Eu entrei na SUBEA no ano de 2021, eu formei em 2020, no início de 2021. Nossa! Então, quase o tempo de formado é quase o tempo de SUBEA. Quase o tempo. E interrompendo essa questão, explica para nós. Para nós eu falo, inclusive, me incluo nisso. O que é o SUBEA? SUBEA, acho que é a minha vida hoje, dentro da minha profissão. É um órgão que foi criado dentro da prefeitura, né? Era uma subsecretaria enquanto criada lá no passado, no ano de 2019 foi criada. Era uma subsecretaria de bem-estar animal, hoje esse órgão mudou, houve uma reforma administrativa e é uma superintendência. E é um órgão que ele foi criado com uma finalidade. No papel ele tem uma finalidade linda e na prática mais ainda. Sim. Que é um órgão criado para desenvolver políticas públicas voltadas para o bem-estar animal. Então, desenvolver programas, projetos, atividades que beneficiem os animais de uma forma geral. Isso compreendendo, então, os munícipes de Campo Grande, né, de um contexto geral, os protetores independentes, que nós temos muitos atuantes aqui dentro de Campo Grande, e também as ONGs. Então, hoje, esse nosso órgão ele vem atuando nesses segmentos. Ele está bem abrangente, né? Porque a ideia, eu acho que lá no início, claro, o finalmente, ou a ideia ali mais pronta, seria onde quase estamos. Isso. Mas no começo não foi assim. Não, no começo, quando foi criado, a partir do momento que eu ingressei na equipe ali, ele era mais direcionado e o serviço era especificado somente para ONGs e protetores. E aí, depois de determinado momento, mais necessariamente em dezembro de 2022, nós optamos por expandir esse serviço. Trazer ele mesmo para toda a população, que toda a população tem acesso, porque é um serviço público. Sim. Tem como ter aquela restrição para grupos específicos. Com certeza. Tem um grupo que é mais atuante, como protetor e ONGs, que sim, precisam de algum benefício e alguma atenção a mais em relação à prestação do serviço. É pela quantidade de animais que abrigam, pela dificuldade das situações que precisam de atenção dos animais, mas ele é disposto para toda a população. Que bacana.
Eu acompanho, eu sou fã não só do doutor, mas do trabalho em si, da causa, vamos dizer isso, né? O doutor tem em mente, ou estima, quantos pacientes já passaram? Eu não imagino que seja uma imensidão, não sei, mas tem ideia de quantas famílias, na verdade, vocês atenderam? Temos sim. Com relação a animais, quando a gente fala de animais, se eu pegar entre os 2 anos em que nós trabalhamos firmemente, inauguramos a nossa unidade, nós trabalhamos entre 2023 e 2024 com aproximadamente 45 mil animais. Nossa Senhora! A população, uma vez eu tentei fazer uma estimativa da população de cães em Campo Grande, eu não me lembro agora, faz muito tempo. Mas é uma fatia interessante até de atendimento, de serviços prestados ali, né, à sociedade. Sim, com relação à população de animais, o CCZ, né, por meio de um censo realizado em 21 e 22, ele conseguiu levantar os dados ali entre cães e gatos de aproximadamente 284 mil animais domiciliados. E aí a gente vem calculando para a gente conseguir... Domiciliados, né? Isso, domiciliados apenas. E aí a gente vem calculando ali uma estimativa, né, de crescimento populacional para cães e gatos. Sim. Então, se eu não me engano, neste ano de 2025, a gente teria em torno de 325 mil animais entre cães e gatos, domiciliados. Seria um terço da população? Ou não? O Campo Grande é... Campo Grande é com 900 mil habitantes, um terço. Um terço. Domiciliados. Então a gente pode colocar uns 600 mil, porque a gente vê bastante cãezinhos ainda na rua, né? Que isso é uma questão que é conscientização, né? Eu acho que as atividades, as questões criadas para a sociedade, elas são super bem-vindas. Porém, se não houver conscientização, esse número ele vai aumentando, consequentemente a gente puxa a corda de um lado e, né, a falta de conscientização puxa do outro. E eu falo isso vou até citar, não vou dizer números, mas só uma explicação disso tudo, né, para somar aí. Eu lembro de 2013, quando nós começamos a fazer aqui no diagnóstico sobre sorologia para leishmaniose, em torno de, a cada 10 pacientes, 3, 4 davam reagentes para a doença. Engraçado que hoje em dia, não sei se só pelo crescimento populacional, não creio que seja só isso, mas pela falta, realmente, de novo citando a falta de conscientização, chega a quase 5, 6 pacientes, né? Então, olha a importância, né? Que a SUBEA faz, que o doutor está ali na ponta. Imagina se não tivesse isso, né? Com certeza. Então, a conta seria muito pior. Qual é a finalidade? Onde a SUBEA gostaria de chegar? Ou o doutor, onde ele gostaria de chegar com esse sonho e com essas conquistas que estão tendo a cada dia? Claro, a SUBEA hoje, pensar assim, onde nós gostaríamos de atingir o nosso ápice seria realmente expandir de forma gigantesca os nossos serviços, para a gente conseguir levar de forma mais acessível para toda a população. Nós temos dificuldades, como todo mundo tem na entrega de serviços, limitações, até puxando um gancho nessa parte educacional, eu acho super importante, acho que é fundamental, extremamente fundamental a parte de educação. Falo porque no ano passado, nesse ano não estive presente, nós temos dentro da superintendência uma gerência que cuida da parte educativa. Legal. Que cuida então da parte de palestra nas escolas, que é o principal. Então eu me recordo do ano passado que eu estive em uma escola, porque não faz parte da minha atividade em si, mas eu estive numa escola para palestrar. E dentro de todo o grupo de jovens que passaram ali, foram um total de 950. Então você vê um auditório cheio de jovens ouvindo, e depois a devolutiva, que aqueles jovens vão chegar em casa, vai incomodar o pai, incomodar no sentido de puxar ele assim, falar, tem que lavar o comedouro, tem que fornecer ali a água para o animal, o cuidado, a casinha não tem. Então eu acho que isso é fundamental. Na parte educacional é um dos grupos que eu acho mais importante atuar. E também as outras atividades, que é promover a vacinação, incentivar a vacinação, que é de suma importância, a castração também de suma importância, trazer a necessidade disso, a importância disso, né? Primeiro para o controle populacional, doenças que também podem cometer esses animais. Isso seria uma parte educativa que a gente vem trabalhando, que eu acho super importante trabalhar. Não tem como caminhar sem isso, né? Senão é o famoso enxugar gelo. Exatamente. Se você não fazer atividade e educar, conscientizar para que você não tenha mais aquele tipo de problema ou que reduza bastante, fica sendo um enxugar gelo. Doutor, deixa eu apimentar um pouco o nosso assunto aqui. Fique à vontade, tá? Quiser falar, não falar. Como eu disse, é uma resenha, não é assunto técnico.
entrando nessa questão que às vezes eu convido os colegas, mas eu preciso estudar. Não preciso estudar nada, a gente vai falar da nossa vida. E a nossa vida, muitas vezes, a gente não agrada a todos, nem a tudo, nem a todos. Mas me fala aqui, quando o Suber começou a tomar essa proporção, né? Os nossos colegas, eu falo, porque a gente está diretamente ligado, houve alguém torcendo o nariz? Como foi lidar com tudo isso? Houve. Foi complicado. Eu tive várias conversas com vários colegas. Muitos se posicionam em que a Suber está tirando ali uma fatia da clientela, ou parte dos serviços que o colega, né, que a clínica receberia esse animal, receberia esse serviço para executar lá. E aí eu tive diversas conversas com vários. Sempre fui muito aberto a convidar todo mundo para acompanhar. Legal. Então, a partir do momento que tinha uma pessoa confrontando, eu falava, olha, não explicava algo que é mentira, algo que é fato, algo que é verdade. Acompanhe, vê qual é o nosso público. Nosso público não é aquele que vai levar numa clínica. Sendo muito sincero, a maioria do nosso público é aquele que o animal vai ficar em casa. E com perdão da forma como eu exponho, é um animal que vai definhar, que vai irritar, que vai morrer em casa, porque o tutor não tem condições. Então, das diversas vezes, convidei o colega para ir lá, vem aqui, acompanha a nossa rotina, acompanha o evento que nós vamos fazer no bairro, vai lá junto para ver. Porque, assim, é muito claro, chega pessoas na nossa unidade que vêm a pé mais de 13 quilômetros com o animal no colo, naquele sol escaldante, a pessoa vem de longe. Ainda são pessoas que zelam pelo bichinho, né? E mesmo assim, às vezes a falta das condições, eles querem procurar ajuda, né? Isso. E aí, assim, me deparei bastante com esse cenário. Mesmo um colega que se posiciona e fala, poxa, mas isso aí é marmelada, essa empresa que presta serviço é marmelada. Não é. Surgiu já aquela, é para lavar dinheiro, já chegava a isso. Já. Que é o mais comum. O famoso cabide de emprego, pessoal. Cabide de emprego. Cabide de emprego, assim. Então, tem gente ali para não fazer nada. Mas eu concordo, não nesse termo, mas a gente sabe que existem outras, vou generalizar aqui, outros órgãos que realmente a gente não vê evolução, não fazendo a devida razão para aquilo funcionar. Coisa que, não sei se é porque eu estou mais próximo, é um pouco da nossa área também, a gente vê que tem, sabe, vinga, tá indo, tá fluindo. Talvez seja isso, né? Eu tenho uma sorte, eu até falo com a Ana, nossa diretora, nossa chefe superior, e a gente discute bastante isso, a gente conversa com muita clareza também. A gente tem muita sorte da estrutura que está montada, da equipe em si. Sim. A equipe hoje é uma engrenagem. Eu falo que lá em 2021, quando eu entrei, eu meio que tinha uma inveja de meu órgão vizinho, que era o CCZ. Eu falava, puxa, que bonitinho, como que eles funcionam, perfeito, redondo, essa gerência roda com essa, é engrenado, uma precisa da outra, flui muito bem o serviço. E aí chegou um ponto que a gente atingia aquela mesma perfeição. Sim. Então hoje é engrenado. Eu acho que muito desse serviço, de não existir esse cabide de emprego, de não existir essa falta de eficiência, é a equipe. Porque hoje é muito bem engrenado. Eu acho incrível o dia a dia da execução do serviço, porque assim, o pessoal lá da central de atendimento, que atende diretamente as pessoas, está muito bem interligado com quem cuida lá em cima na parte administrativa, com quem cuida do processo licitatório. Isso é difícil. Então está muito bem ligado, então sabe transmitir com clareza. Ultrassom aqui, tá, tem processo licitatório para que tenha equipamento. Vai funcionar dessa forma. Então isso é muito bem engrenado. E hoje, assim, a equipe, nós temos uma equipe espetacular. Mas quantos anos? Isso começou em 2021, 2024, pelo menos 3 anos de labuta, vamos dizer assim, para isso funcionar. Porque a chance de ter um recuo, ou de não simplesmente não evoluir, é muito grande. Sim. Porque se a gente trata isso realmente como as pessoas às vezes enxergam como um cabide de emprego, ninguém quer trabalhar. Sim. Ninguém quer se engrenar, né? Ninguém quer fazer parte de um grupo que está funcionando, rodando, se fosse realmente cabide de emprego. Sim, com certeza. E assim, com relação também à posição, do serviço público. Sim. Então, você tem pressão de ambos os lados. Você tem a dificuldade da execução do serviço, você tem a pressão da população, porque você tem a sua limitação de serviço, seja ele licitado, seja ele um serviço próprio que você executa. Então você tem pressão de ambos os lados. E do segmento, a gente trabalha com 11 produtores, a gente trabalha com um grupo que tem uma necessidade muito superior a que talvez a gente consiga entregar. Então a gente se depara com situações de pressão. Para se aplaudir mesmo. Doutora, mas assim, a gente citei a questão da apimentar um pouco o assunto, mas em contrapartida, existem os editais, existem as parcerias com clínicas, com os colegas. Então, peraí, a gente tem um lado que as pessoas em algum momento enxergaram com o pé atrás, mas tem um benefício. Não sei se o doutor pode citar essa questão. Como que funciona isso tudo? Claro, eu acho muito importante, isso a gente sempre defendeu.
eu me posiciono contra a construção de algo municipal, voltado a um POVET, um hospital veterinário público. Não vejo isso como uma solução. Pelo contrário, eu vejo um grande e famoso elefante branco. Porque nós já sentamos diversas vezes para orçar, para mensurar a proporção disso. Então eu falo, por exemplo, assim, a gente pega o exemplo aí de Fortaleza, a gente estudou bastante para ver um hospital público de lá. Ele foi gasto 14 milhões para a construção e 12 milhões para a operação dele durante um ano, ou seja, 1 milhão por ano de custo para rodar, para fazer ele funcionar. Isso é um valor altíssimo. Sim. E pelo número proporcional de cirurgias que ele consegue entregar, dentro do meu orçamento aqui, por meio de um convênio, por meio de credenciamento com empresas privadas, a gente conseguiria entregar a mesma coisa que aquele hospital entrega, com um custo de 2 milhões ano. Nossa! Então, ao invés de 12, né, com 14, 26 milhões, eu conseguiria entregar com 2 milhões. Então, isso é uma economicidade para o município muito grande. Com certeza. A gente consegue fazer um bom uso do dinheiro público. Sim. E consegue fazer outra parte, que é o que a gente vem focando. A gente vem trabalhando hoje com credenciamentos, com convênios. Então, hoje nós temos um atendimento de média e alta complexidade com um convênio. A gente consegue injetar o dinheiro do município dentro do município, nas empresas. Sim. Correto? Isso fomenta muita gente, né? Isso, a gente fomenta vários comércios, tudo, né? Gera emprego e consegue injetar o dinheiro dentro do próprio município. Quando a gente fala, por exemplo, de castração, hoje nós não temos uma sala, um laboratório onde nós temos um profissional nosso lá fazendo, não. Nós temos credenciados, nós temos 9 empresas hoje, e o edital aberto. Ele fica aberto. Então, se outras clínicas quiserem fazer parte? Todas as clínicas que tiverem interesse têm o edital aberto, que é o edital 005 de 2024. Qualquer empresa pode ver se atende o objeto, né, que é a castração de cães e gatos machos. Apresenta toda a documentação necessária e se credencia. Então, hoje eu tenho um log disseminado nas 7 regiões de Campo Grande. Pode ser que no mês que vem eu tenha 12, 13, 14... Isso as pessoas buscam direto na própria prefeitura? Seria isso, esse edital? Isso. Ou como entrar nisso tudo? Ou tem que passar por alguma análise? Isso. Como que a empresa faz? Ela lê o edital, vê toda a documentação necessária ali da empresa, vê se a empresa está apta com relação àqueles documentos. O edital ele vai dar o passo a passo certinho, coloca no envelope, lacra bonitinho, apresenta na superintendência, que fica na nossa unidade na Rui Barbosa mesmo, apresenta a documentação ali e vai passar para uma avaliação. Então tem uma comissão que vai ver o quê? Se a pessoa apresentou toda a documentação que tem no edital, por isso não está faltando nada. Apresentou toda a documentação, aquela empresa está habilitada com relação à parte documental. E aí depois vai ver se a parte estrutural. Então avaliar a estrutura. Tem essa avaliação física, no caso. Isso, para ver se aquela empresa está atendendo às normativas do conselho, se ela vai conseguir... Quem faz isso é o próprio pessoal do SUBER? Isso, nossa equipe mesmo. Hoje, dentro das clínicas de castração, eu sou responsável, sou fiscal de contrato para fiscalizar isso, para ver as clínicas e a execução do serviço. E aí, estando habilitada, essa empresa começa, então, a executar o serviço. Hoje, a castração, por exemplo, que nós trabalhamos no passado, nós tínhamos um processo que era engessado, um método de distribuição era complicado. Então, às vezes, eu atendia uma pessoa lá da Nova Lima e na distribuição da empresa dela, ela caía na Moreninha. Então, assim, acaba não rodando, né? A pessoa não levava o animal, então tinha todo um custo, toda uma preparação do animal e a pessoa não era beneficiada porque não conseguia. Hoje é setorizado, seria? Isso. Hoje não, hoje é escolha de terceiros. Então a pessoa ela escolhe qual clínica ela quer. Então, às vezes tem uma clínica próxima da residência dela. A pessoa que escolhe? Ela escolhe, ela assina um termo e ela escolhe qual clínica ela vai levar. E ela opta para mais próximo da casa dela. Ou que ela tem mais afinidade, conheça a clínica, conheça aquela equipe veterinária. Isso faz com que a clínica também tenha mais autonomia para quê? Para a clínica poder disseminar aquele assunto dentro do bairro. Olha, nós temos lá a SUBEA, nós temos um credenciamento da SUBEA, vocês podem procurar, lá tem a castração gratuita, então o doutor vai até a SUBEA, passa pelo atendimento, faz todo o atendimento do animal e é direcionado para a clínica que ele escolheu. Essa é uma forma super importante também. Extremamente organizado, né? Sim. Legal e organizado. E, doutor, para não estender muito, que você está dizendo, é uma pessoa muito ocupada, né? E quanto mais tempo te prendo aqui, menos você está ajudando os bichinhos, os colegas aí. Enfim, o SUBEA, no caso, né? E a gente sabe que precisa de pessoas aí para cada dia atender mais, dar mais vida a isso tudo. Onde o SUBEA, não sei se eu fizer essa pergunta já agora, tem ideia de proporção? A ideia do SUBEA é, claro, sempre atender o máximo de cães, gatos, enfim, do município. E essa questão da própria parceria com as clínicas e tudo mais,
vai caminhar junto, doutor, acha? De a gente expandir esse serviço com relação às empresas? Sim. Sim, com certeza. Esse é o potencial nosso. Porque o que eu estou enxergando, até te interrompendo, o que eu estou enxergando é o seguinte: quando o trabalho é bem feito, ele começa a refletir. O mal feito também, né? Mas em refletir eu falo em questões positivas. E as pessoas que são boas, que são positivas, elas querem se unir, se juntar, participar. Então eu acho que essa ação bacana crescendo a cada dia, eu acho que a iniciativa privada, que eu até não comentei, acho que o doutor pensa da mesma forma, somar a iniciativa privada, né, com muitas vezes a prefeitura, o município, eu acho que é um bom caminho, né? Eu acho que a gente os doutores lá dentro do SUBER estão erguendo uma bandeira bem legal de que dá certo sim, né? Sim, Que dá para rodar. Sim, esse é o nosso objetivo. O objetivo realmente é aumentar esse número de parcerias público-privado para toda a prestação de serviço, então, todo serviço que a gente for expandindo ali, esse é o objetivo nosso. Até pegando nessa linha, esse ano a gente já começou a trazer mais as outras universidades para trazer também os acadêmicos. Isso é muito legal. Super importante. Nós fizemos um evento agora no sábado, todos em ação. Nós tivemos o pessoal da UFMS, os acadêmicos e residentes da UFMS e também da Uniderp junto. Eu acho muito importante. O objetivo agora é formalizar isso para que a gente tenha eles estagiando junto na nossa unidade. Isso também é o objetivo, porque eles estavam muito fechados. Acho super importante trazer eles para acompanhar o nosso serviço, e esse vai ser o nosso objetivo daqui para frente mesmo, ampliar e essas parcerias. Bacana, doutor, sensacional. Não quero tomar, como eu disse, tomar tanto tempo do doutor, mas eu sou fã, sabe? Eu acho bem bacana todo esse trabalho. A gente sabe que esses caminhos trilhados até então não são apenas favos de mel, né? Tem muita coisa aí atrás. No dia a dia, existe muitos casos de maus tratos, que o pessoal, o doutor olha, como agir como vocês agem, na verdade, nesses casos? Com relação à parte dos maus tratos, existem sim, eu acho que não tenho certeza, que é muito envolvido a parte cultural, ainda mais quando a gente mensura, quem conhece as cidades de interior consegue avaliar e pôr na balança. Sim. Isso é importante, o Campo Grande já está bem à frente, o pessoal no capital está bem desenvolvido essa parte, comparado ao interior, por exemplo, mas ainda se tem muito a melhorar. Então, hoje, dentro da superintendência, nós temos uma parte de fiscalização, né? Nós não temos um poder de polícia, a gente não consegue multar nem prender o tutor, mas a gente consegue verificar, então isso já é um passo. Então, nós recebemos mensalmente, por meio do Fala Campo Grande, que é o canal de denúncia, Campo Grande é 156. A pessoa que quer fazer uma denúncia de maus tratos, ela recorre a esse canal. Isso. É 156. 156. Hoje nós temos dentro do município que faz essa fiscalização o DECAT, que é a Delegacia Especializada de Crimes Ambientais. Ela já tem poder de polícia, vai fazer toda a atuação ali. E tem a SUBER, por meio do 156. Então o denunciante, né, entra em contato através do 156, vai fazer a sua denúncia ali, vai gerar uma ordem de serviço. Essa ordem de serviço vem para o nosso órgão para que a gente faça então a visita e identifique lá. Na maioria dos casos onde nós fazemos as visitas, não tem incidência ali de maus tratos no local. É muita parte cultural, a falta de conhecimento. Sim. Então o tutor ele entende como se... Às vezes o tutor ele se sente muito ofendido na hora que você chega na casa. É até engraçado a reação assim, na hora que você vê. Jamais eu faria uma coisa dessa, a pessoa passa mal, a pessoa chora, porque jamais estaria fazendo maus tratos com o seu animal. Mas ele não entende que maus tratos é aquele animal estar numa corrente extremamente curta no sol. Não, mas ele tem comida, ele tem água, ele tem raçãozinha. Que leva ele pega a palavra mal ali e leva para interioriza, como se fosse realmente algo bem. Exato. Mas às vezes a pessoa, pela forma singela dela pensar. Isso, e aí vem com a parte, ali nós fazemos a parte de conscientização. Então tem um termo de adequação, se a pessoa vai ter que corrigir aquilo que ela vem fazendo. Falou, você não tem uma cobertura, você não tem um abrigo desse animal. Vou te dar um prazo para você se adequar, caso não seja feito, nós vamos encaminhar para a DECAT. Sim. Aí já esse tutor vai ser penalizado. Ele foi instruído, né? Então, isso, ele já foi orientado, tem um caminho certo para ele seguir. Mas tem sim uma porção muito grande também, né, de casos de maus tratos. Graças a Deus não chega tanto para a gente. Eu vejo que a DECAT, como cabe mais a ela essa função, ela acaba atuando mais nesses casos. Mas existe sim uma porção. Vários meios, na verdade, de maus tratos, né? Interessante. Doutor, para finalizar, deixa eu fazer uma última pergunta. Fiz várias, né? Mais uma.
A gente sabe que time que está ganhando, claro, não se mexe e muitas vezes se torna exemplo, né? Existe algum outro município do Mato Grosso do Sul que se espelha no Subé, que se interessa, quer, vamos dizer, copiar os moldes? Isso já refletiu no interior também? Já refletiu. Nós fomos convidados no ano de 2023 a participar, junto com o governo do estado, uma espécie de congresso que foi realizado para levar os nossos dados. No ano passado nós também apresentamos em vários pontos os nossos dados e isso reflete bastante, até porque eu acho bem legal os dados. Por exemplo, com relação à consulta gratuita que nós ofertamos, dentre as capitais do Brasil, Campo Grande foi a que mais ofertou consulta de forma gratuita. Então Campo Grande ficou no ranking, né, com relação à parte de consultas gratuitas para a população. Isso é muito importante. E aí, diante disso, a gente já recebeu vários colegas, vários municípios vizinhos, então, Três Lagoas, Dourados, São Gabriel. Que legal! O pessoal de Corumbá também, então o pessoal vem em busca de conhecimento, para identificar o que está sendo feito. O modelo, no caso, né? Isso. O que vocês executam? E são dúvidas, assim, até para criação. Então, assim, nós recebemos recentemente agora a equipe do Executivo Legislativo de Dourados, para entender o que vocês fazem, de onde vem o recurso. Vocês fazem projeto, vocês buscam fonte, né? No caso, orçamento de fora, emenda, tudo. Até um colega atrás, semana passada, ele entrou em contato, Leonardo, de São Paulo. Ele assumiu uma coordenadoria lá. E ele entrou em contato pelo WhatsApp. Não sei que caminho que ele conseguiu o telefone, ele entrou em contato. Falou, eu queria tirar uma dúvida, como vocês fazem assim? Ele falou, porque aqui a gente faz a castração, tá difícil pra gente fazer, e o CCZ que faz a castração hoje, a gente tem um recurso, mas a gente não consegue montar a equipe. E aí dentro da prática que nós vivenciamos aqui, eu penso em alguma coisa. Aqui nós já fizemos termo de cooperação técnica com o CCZ para ele disponibilizar um insumo para a gente. Isso é possível dentro da administração. Por que vocês não fazem um termo de cooperação técnica do CCZ? Dispõe, se você tem o dinheiro e não tem a mão de obra, o cara tem a mão de obra, dispõe do dinheiro para ele. Sim. E os dois executam junto. E aí isso a gente conversou, depois veio também com a parte do microchip, falei, olha, a gente utiliza tal marca de microchip, a gente fez tais orçamentos, ele saiu um preço para mim aqui na primeira licitação, eu cheguei a pagar R$16, próximo da época da pandemia, lá no passado, na pandemia. Depois nós pagamos R$6,23, um valor muito tal, passei para ele todos os caminhos. É assim que é feito um estudo técnico preliminar, que antecede a licitação, termo de referência que também antecede a licitação. Passei modelos para ele seguir tudo. E na semana passada ele entrou em contato super feliz para vir compartilhar. E compartilhar que assim, eles tinham fechado o termo de cooperação técnica com o CCZ, eles iriam expor do dinheiro para o CCZ aumentar o número de castração, eles não precisariam ter ali todo esse gasto de energia para estruturar também aqui. Legal. E o processo licitatório do microchip falou, olha, no começo aqui é pouco, nós vamos microchipar só 3 mil animais. Mas é um começo, claro, pode licitar mais, começar. E eu fiquei muito feliz, porque olha que legal, a gente conseguiu ajudar um colega lá de São Paulo. Que bacana. Que legal. Super importante. Então vamos deixar aqui até os colegas que nos assistem, que forem ligados aos municípios, vamos dizer assim, se quiser entrar em contato com o Dr. Edivaldo, ele vai ter que abrir um saque. Com certeza, no consumidor. Vai ser um saque do SUBL para doutrinar o pessoal, porque acho que é um trabalho bem interessante e tem que ser levado adiante. Com certeza. Para maus tratos, 156, fala Campo Grande. Redes sociais, doutor, fala aí para o pessoal que quer entrar em contato com o SUBEA, como é que funciona? Claro, através da SUBEA, então nós temos o 202397, que é o telefone fixo. Que também 202397. 202397. 2013? 202397. Isso. E aí tem também o WhatsApp nesse telefone. E tem o nosso Instagram, que é o SUBEACG, @SUBEACG. O pessoal seguir, os que não conhecem ainda, conhecer um pouco mais sobre o trabalho. Isso, é bem fomentado, é bem rico, né, o material que tem ali. Sim, através do nosso Instagram vai ter acesso a tudo. Ali a gente utiliza ele para dispor de material de conscientização para a população, dispõe de todas as agendas de eventos também, no meio da unidade móvel que nós temos, a UBEA, um serviço itinerante para as pessoas que abrigam bastante animais. Tudo ali a gente consegue dispor de esse serviço. material todo disposto ali nas redes sociais. Tudo ali. Legal. Pessoal, não vou nem perguntar se vocês gostaram, porque é impossível não gostar de um assunto, de um tema e de um papo tão bacana que nós tivemos aqui. Dr. Edivaldo, atualmente no SUBEA, mas quem sabe logo um coordenador de um mérito, né? Vai ser tudo por meritocracia e
parabéns pelo trabalho, um prazer recebê-lo aqui. Penso que, se conseguir ceder mais um tempinho, logo é importante a gente marcar, que seja mais técnico, que seja mais despojado, mas acrescentou muito no nosso Café com Diagnóstico, com certeza na vida das pessoas, porque além de todo esse conteúdo, que também tem muita coisa técnica que o doutor passou, tem esse lado humano, esse brilho no olhar de estar salvando vidas, de estar instruindo famílias, enchendo as escolas aí também de conteúdo, né? E as coisas são feitas nesses pequenos gestos, é isso que a gente pensa colher um dia lá na frente. Muito obrigado. Se tiver que fazer alguma consideração, fique à vontade. Perfeito. Eu que agradeço pelo convite, pela amizade acima de tudo, pela parceria. Conte sempre comigo. Fico aberto a todos os colegas também que queiram somar o nosso trabalho, que queiram se aproximar, que queiram conhecer, né, entender talvez a realidade do que é o nosso serviço, a dimensão dele. E eu agradeço imensamente pelo espaço. Fico muito feliz pela nossa conversa, por a gente conseguir trocar essa ideia tão bacana, e estou sempre à disposição. Legal. Doutor Erivaldo, deu a deixa. Quem tiver interesse em conhecer, segue, souber 156 em caso de maus tratos, tá certo? Doutor, obrigado e até o próximo episódio. Até mais. Tudo de bom.